de escala cromática e começar a falar de escala maior. Então, só libera para eu já dividir a tela, por favor? Foi. Obrigado. Tá, então, eu vou abordar de forma bem básica mesmo, coisas que vocês já sabem, mas como é o intuito das nossas aulas, né, a gente fazer uma revisão de tudo e aprofundar mais detalhes possíveis em cada um dos assuntos. Então, vou começar falando de tom e semitom, vocês já conhecem, que é basicamente a nossa régua para a gente medir as distâncias entre as notas, tá bom? Ou os intervalos. E o semitom, você está falando dele, que é a nossa menor medida dentro dessa régua musical. Então, vou colocar em relação aqui o piano. Tá bom? Que o piano é um instrumento maravilhoso, que está tudo ali no lugar, disposto, dá para achar fácil qualquer nota bater no olho. Então, aqui no piano, por exemplo, esse semitom, essa menor medida, seria esse espaço de uma teclinha para outra, contando as teclas brancas e as teclas pretas, tá bom? Outro exemplo aqui que a gente tem é em relação ao violão. Cada casa aqui vai ser um semitom de uma casa para outra. O tom... Então, o tom seria já, no caso aqui, essa teclinha branca pulando, do dó para o ré, do ré para o mi. Aqui do mi para o fá, como vocês estão vendo, não tem nenhuma nota intermediária, então elas estão coladas de uma para outra. Então aqui do mi para o fá, deixa eu pegar aqui um lápis, do mi aqui para o fá, então aqui vai ser um semitom. Tá bom? Então, ou seja, a sequência das notas que a gente conhece, do ré, mi, fá, sol, lá, si, não é uma sequência simétrica em relação aos tons e semitons. Então, aqui do mi pro fá, a gente está vendo que tá colado. Então, do mi aqui pro fá sustenido, que seria um tom. Daqui do fá pro sol, seria um tom. Do sol pro lá, do lá pro si. E, de novo, aqui a gente vai ter outro semitom nessa sequência das notas naturais, que seria do si pro dó. Essa questão aqui entre o piano e o violão fica bem claro. No caso dos nossos instrumentos de corda friccionada, a gente sabe que é aquele caos, né? Já que a gente não tem as casas, então é um Deus acuda para a gente achar as notas. A gente depende muito do nosso trabalho de posição, de postura, estudar. Os instrumentos aqui são de boa, você já vai ali, você consegue afinar, tá um bonitinho aqui separado de meio e meio tom. Então, o nosso trabalho aqui é mais árduo nesse sentido. Tá, eu vou falar então na ordem cromática, tá bom? E falar um pouquinho de harmonização de notas. Então, a escala cromática seria passando por todas as notas, subindo de meio em meio tom, que seriam as seguintes notas. Eu vou falar de forma ascendente, tá bom? Falando com os sustenidos, a princípio, tá? Depois a gente fala um pouquinho daí na harmonia. Então, dó, dó sustenido, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá. Então aqui, ó, como eu falei ali, a princípio do mi pro fá, a gente já tem é meio tom, diferente do dó pro ré e do ré pro mi. Então, depois do fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si e o dó. Então, de novo, do si pro dó, a gente tem essa distância de meio tom entre as notas naturais. Isso, no caso que eu falei aqui, os sustenidos, porém, essa questão do sustenido do bemol vai funcionar da seguinte forma. A gente tem um sustenido, que é a ferramenta que a gente vai utilizar nas notas, que vai fazer com que a gente suba meio tom essa nota sustenida, que é essa nota que a gente colocou o sustenido. Então, exemplo, deixa eu ir para aqui. Se eu pegar um fá e colocar um sustenido,
ele vai subir meio tom e vai virar um Fá sustenido. Ah, mas não é a mesma que o Sol bemol? Sim. Se eu pegar um Sol e colocar o bemol, que faz o contrário do sustenido, ele vai descer meio tom e vai parar aqui no mesmo lugar. E qual que tá certo? Fá sustenido ou Sol bemol? Os dois. Vai depender da onde que a gente está vindo. A mesma coisa aqui para todas as notas. Ah, mas existe Mi sustenido? Existe. Se eu pegar um sustenido no Mi, ele vai subir meio tom. E a gente vai ter aqui, ó, Mi sustenido. Isso vai depender muito da nota que a gente está vendo e dependendo da escala, que eu já vou entrar nela. Tá, essa questão de enarmonia. Alguém tem dúvida ainda? Apesar que é um assunto, eu estou abordando já de uma forma um pouquinho mais rápida, porque esse é um assunto bem, acho que queria estar mais tranquilo para todo mundo. Mas alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte de enarmonia? Então, no caso, enarmonia são as notas que têm nomes diferentes, mas têm o mesmo som. Alguém tem dúvida ainda em relação a isso? Então, ok. Só limpar aqui a tela. Então, a mesma coisa, da mesma forma que também no violão funciona de meio e meio tom. Então, a gente tem, por exemplo, Mi corda solta, Fá ou um Mi sustenido, se eu colocar um sustenido no Mi, e assim por diante. Aqui a gente também tem um exemplo no pentagrama. Então, aqui eu tenho um Si sustenido, um Dó e um Ré dobrado bemol. Então, todas essas três notas aqui têm o mesmo som, mas nomes diferentes. Tá? Então, só passei rápido nessa parte da escala cromática. Eu já vou entrar direto na escala maior, que é o que a gente toca bastante, que a gente vai utilizar para tudo, basicamente. Tá? Então, a escala maior, vou começar falando da de Dó, é basicamente essa sequência das notas que a gente aprende inicialmente, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Como eu falei anteriormente, não é uma sequência simétrica. Então, aqui a gente vai observar o Dó maior. Então, tem o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó de novo. Então, todas as notas naturais. Então, aqui, do Dó para o Ré, eu vou ter um tom. Do Ré para o Mi, eu tenho um tom. Do Mi para o Fá é um semitom, como a gente viu lá no piano, não tinha nenhuma tecla intermediária. Então aqui é um intervalo de meio tom. Do Fá para o Sol, tom, Sol para o Lá, tom. Do Lá para o Si, tom. E do Si para o Dó de novo, outro semitom. Então a gente tem essa fórmula aqui, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, que vai gerar essa sonoridade que a gente já está bem familiarizado. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do. Então, a sonoridade da escala maior é essa. Para eu construir uma outra escala maior de qualquer uma das 12 notas que a gente tem, a gente vai seguir exatamente essa mesma estrutura. E nesse momento que, por a sequência das notas não ser simétrica, que a gente vai aparecendo sustenidos e bemóis para que a gente mantenha exatamente com essa mesma forma. Se eu tiver algum intervalo que não esteja de acordo, já vai mudar a sonoridade e muito provavelmente vai estar gerando outra escala. Então, para a escala maior, para ter essa sonoridade que a gente tem, precisa seguir essa forma. Então, eu vou abordar a princípio como tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. A partir do momento que a gente começar a falar de intervalo, eu já vou começar a falar pelos graus. Segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e a oitava justa. Então, por enquanto, eu vou abordar dessa forma. Deixa eu só limpar aqui. Tá, aqui é uma forma
de pensar na parte da construção das escalas maiores, que é pegar a escala, dividir ela em 2 tetracordes, seriam as 4 primeiras notas da escala e as 4 últimas. A gente pegando da escala de Dó maior, a gente pegaria do segundo tetracorde, a gente colocaria ele aqui primeiro, disposto, que aí já geraria outra escala. E a gente vai fazer uma alteração, a gente vai colocar, né, o segundo tetracorde. Então a gente tinha aqui Sol, Lá, Si, Dó. Então eu vou pegar esse segundo tetracorde aqui da escala de Dó, vou tratar ele como o primeiro, Sol, Lá, Si, Dó, e vou completar Ré, Mi, Fá, Sol. E eu vou fazer a alteração na 7ª nota. Então eu vou colocar aqui como... Eu vou subir meio tom esse 7º grau aqui, que a gente chama de sensível, que tem essa sensação de que precisa voltar para o Dó, por exemplo, ou para a tônica. Então, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, esse movimento aqui a gente chama de sensível. E na parte de percepção da gente ouvir as notas, vou deixar que o Rafael trate um pouquinho mais a fundo essa questão, tá bom? Sonora. Então vou exemplificar aqui, mas para a gente cantar, para a gente fazer os exercícios, a gente trabalha com o Rafa. E fazendo isso, essa alteração no 7º grau, na 7ª nota, eu vou já gerar uma outra escala. Aqui vai ser a escala de Sol maior. Se eu continuar fazendo isso, e sempre adicionando, subindo esse meio tom do 7º grau, eu vou conseguir chegar em todas as escalas maiores. Essa é uma forma de pensar, eu particularmente não gosto muito. Não sei, Rai, o que você me diz dessa forma de montagem? Estou passando aqui de toda forma para explicar, que é uma das formas de você ir montando, mas eu realmente prefiro fazer pela entender a estrutura e montar todas as escalas. Mas o que você me diz? Essa abordagem do segundo tetracorde tem a ver com o círculo de quintas também, né? Porque se você vê que do Dó ao Sol é uma quinta, então o segundo tetracorde do Dó maior começa a partir de Sol, que é a quinta. E aí, no caso do Ré, do Sol para o Ré, a mesma coisa. Quinta daqui, do Ré para o Lá, a mesma coisa. Né? Eu acho que, independente da abordagem, o interessante é a gente saber o funcionamento, né? Isso que você está passando, dessa relação de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Isso é talvez o mais importante para entender a escala maior. Beleza, Rai, obrigado. Tá, então, como o Rai falou aqui, tem a ver com a questão do ciclo de quintas, que a gente já vai falar também, mas o mais importante é entender tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ok, claro. Tá, antes de entrar aqui, eu quero começar realmente a construir com vocês. Como eu falei, imagino que todos já estejam mais tranquilos nessa questão de escala maior, mas é muito importante pelo seguinte fato, porque eu vou querer que vocês toquem essas escalas maiores, tá bom? Independente do instrumento que vocês façam. E eu vou propor uma forma de estudo, eu já tinha comentado, mas eu vou cobrar a partir de agora que vocês façam, que seria vocês pegarem no celular de vocês ou no computador e vocês colocarem o diapasão para fazer o estudo das escalas. Então, por exemplo, vocês vão fazer a escala de Lá, vocês vão fazer ela tendo esse Lá de base e tocar a escala em cima. Só que eu não quero que vocês façam só de forma mecânica, eu quero que vocês pensem exatamente as notas que vocês estão tocando. Vocês estão fazendo escala de Lá, eu quero que vocês saibam quais são os acidentes que vocês estão fazendo. Escala de Sol, quais são os acidentes que estão fazendo. Eu quero que vocês tenham pleno ciência de tudo que vocês estão fazendo na escala, de todas as notas. Então, eu vou retomar essa parte de construir.
Quero que a gente construa todas as escalas com os sustenidos, os bemóis, todas as escalas maiores que vocês toquem. Então, deixa eu pegar aqui, só arrumar a lousa. Ok. Então, eu quero vou construir as escalas com vocês agora, mas até aqui, dessa questão de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, alguma dúvida? Então, ok. Flávio, você tá falando... acho que não tá falando com a gente. Então, vou começar com você, Flávia. Ó, você vai montar a eu tô aqui escala falando de há meia hora lá. e eu não vi que vocês não estavam me escutando, desculpa. Eu perguntei, tanto você falou, alguém tem dúvida? Eu comecei a falar e você não me respondeu, eu entendi por quê. É que você tava olhando pro outro lado, achei que você tava falando com outra pessoa em casa. Não, era com você. Eu só queria confirmar, é sempre 2 tons e aí um semitom. Aí 3 tons, um semitom. Tipo, sempre. Isso, sempre. Para escala maior, vai ser sempre essa forma. E a gente, seguindo ela, a gente consegue construir qualquer escala maior, partindo de qualquer nota. Vamos fazer a escala... pode falar. Continua, desculpa. Não, eu ia pedir para você fazer a escala de lá junto comigo, de lá maior. Tá bom. Pode começar a falar? Eu ainda preciso entender essa questão do tetracorde da sétima sensível, porque eu nunca nem vi. Tá, mas depois você pode mandar uns vídeos pra gente, porque eu ainda tô... Não, eu volto para falar um pouquinho, para ficar mais claro pra gente falar o ciclo de quintas. Tá. Aliás... a gente vai fazer do La Corda Solta? Sim, seria partindo de qualquer canto do instrumento, as notas sempre vão ser as mesmas. Muda a digitação porque as notas são diferentes dependendo da corda que a gente está fazendo, né? As posições. Mas que a forma que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Então, a gente vai... Aqui eu coloquei já, tá bom? De lá a lá, que é o primeiro passo para a gente fazer a escala. É começar da tônica e a gente colocar seguindo a ordem. Então, para ser escala de lá maior, tem que ter o lá, o si, do, ré, mi, fá, sol, lá. Ou seja, não pode ser lá, si, ré, mi. Não vai ter duas notas iguais, tá bom? Então, faz a primeira sequência. E agora a gente vai pegar a forma, tá bom? A estrutura. Por enquanto falando só em tons e semitons. E a gente vai ver aonde se está tudo certo aqui ou se a gente precisa fazer alguma alteração. Uhum. Então, do lá para o si, a gente vai precisar... Vou colocar aqui em cima. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Vou deixar a fórmula aqui em cima para ficar mais fácil. Opa! Então a gente primeiro precisa de um tom da primeira para a segunda nota. De lá para si, tem um tom? Tem. Ótimo. Então da lá para si tem um tom, tá tudo certo. Então, vou colocar aqui um tom. Do si pro do. Aqui desse segundo intervalo, eu vou precisar de outro tom. De si natural para do natural, tem meio tom? Sim, então vai ter que ser sustenido. Isso. Então, de si para do natural não tem um tom, tem meio. Então, a gente vai precisar fazer uma alteração no do. Que a gente vai colocar o sustenido para ele subir meio tom. Vai ficar si natural, do sustenido. Um tom. Do do sustenido pro ré, a gente vai precisar que tenha um semitom agora. Do sustenido ré tem um semitom? Sim. Então, ok. Então, aqui a gente não precisa fazer nenhuma alteração. Ótimo. Então, agora a gente tem mais uma sequência de 3 tons. Então, do ré pro mi, tem um tom? Sim.
Ótimo. Opa, tá ali errado. Do Mi pro Fá, a gente vai precisar de um tom. Tem um tom de Mi natural para Fá natural? Não, então teria que colocar um sustenido no Fá. Isso. Então a gente bota o sustenido no Fá. E ótimo, aqui tá certo. Agora eu preciso de um tom do Fá sustenido pro Sol. Tem um tom? Não, tem meio tom, então tem que colocar um sustenido no Sol. Excelente. Então, aqui, o tom. Agora, do sétimo para tônica de novo. Aí eu preciso de um semitom. Sol sustenido para lá tem um semitom? Sim. Então aqui deu certo. E sempre vai dar certo. Tipo, sempre, 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 sempre. Sempre. Se você seguir direitinho, vai dar certinho a escala maior. Então, ó, vou tocar a escala de Dó maior. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Vamos ver se a sonoridade tá igual com essas notas que a gente fez. Lá, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Vou tocar sem cantar. Dó. Vou tocar de Lá. Sentiu que a sonoridade das duas tá igual, apesar de serem notas diferentes? Parece. Sim. Apesar de ser as notas diferentes, a sonoridade é a mesma. Isso que eu toquei a escala maior de Dó e a escala maior de Lá. Isso explica porque eu posso tocar a mesma música nos 12 tons. Por exemplo, a música está em Dó maior, eu posso tocar ali em Dó sustenido, em Ré sustenido, Mi, porque a estrutura vai permanecer a mesma. A gente só vai subir proporcionalmente ou descer proporcionalmente as notas para que a música a gente reconheça ela como uma música X, apesar da sonoridade ser diferente. Então, essa questão de tonalidade, da C escala de Lá maior, de Dó maior, as duas têm a mesma sonoridade. Você vai identificar que as duas são maiores, mas a cor do som, entre aspas, é diferente porque a gente está começando de uma tônica diferente. Então, quem de vocês aqui toca a escala e pensa em todas as notas? É para ser sincero, né? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Quando você toca Lá maior, você pensa Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Todo mundo faz dessa forma. Mas Das que eu sei de cor. Qual que é a outra forma de fazer que não essa? É você fazendo a safadeza e só decorar a forma. Ah, entendi. Nem imaginava. Vou dizer que existe muito. Assim, no violino pode ser menos, mas em cello, viola, baixo, mas tem a possibilidade, dependendo de como você aprendeu, ou você... beleza, ó, aqui a escala de Lá maior é Dó, Fá sustenido, Sol sustenido, beleza? Beleza. Aí toca a segunda, terceira vez, na quinta vez você nem lembra mais que você tá tocando. Faz uma Lá maior aí. Você sabe quais são os acidentes? Você... Qual era mesmo? Então, você tem que ter isso na ponta da língua. Para alguns outros instrumentos, é até pior. Vou dizer, por exemplo, violão, guitarra, como a gente trabalha muito com os formatos das escalas, com os desenhos, né? Por conta da estrutura do instrumento. Então, boa parte dos guitarristas, você sabe fazer tal pentatônica, tal escala? Sei, toca aí, beleza. Agora, quais são as notas da escala? Então, eu não sei dizer, mas você sabe tocar, Então, isso não pode acontecer. Isso em nenhum instrumento. Principalmente nos de corda friccionada, a gente tem que saber exatamente o que a gente está fazendo, sempre. Saber sempre o ritmo que a gente está tocando, o que a gente está fazendo. Por isso, o nosso trabalho com Pozzoli, métodos rítmicos, trabalho com escala, de escrever, de solfejar, para a gente saber exatamente o que está fazendo. A gente tem que ter consciência no estudo. Isso tanto para a parte técnica quanto para a parte teórica. Não pode ser só uma decoreba desenfreada e daqui a 2 meses eu vou te perguntar qual que é a escala de Lá maior. Você não sabe, assim, de cara, ou você tem que pensar, então, deixa eu montar aqui a escala para ver quais são os ascendentes.
tá? Então, esse é o intuito, a gente fazer com bastante calma para ter isso na ponta da língua, porque daqui a um tempo eu quero fazer uma chamada oral, ó, escala de tal. Fazer sem pensar, já fazer isso no automático. Então, vou chamar mais vou montar outra escala. Safira, vamos montar a escala de Mi maior, tá bom? Então, vou escrever aqui rapidinho. Então, seguindo aqui a estrutura, Safira, monta pra gente. Só que eu não tô te ouvindo. Vai falando sobre isso. Agora eu tô te ouvindo. Agora eu não ouço mais. Ainda não ouço. Agora foi. Foi? Foi. De Mi pra Fá tem meio tom. Ela tá certa. De Mi pra Fá tem meio tom, só que a gente precisa de um tom. No Fá. Isso. Fá, um tom. Ótimo. De Fá pra Sol. O que você quer fazer aqui? De Fá sustenido pra Sol fica meio tom. Então tem que colocar o sustenido no Sol. Excelente. Daí do Sol pro Lá, começar o sustenido já tem meio tom. Então tá, não vai colocar nada. Daí de Lá pra Si tem um tom. De Si pra Dó tem meio tom. Tem que colocar o Dó sustenido, tem que colocar o sustenido no Dó. E de Dó sustenido pra Ré é meio tom. Tem que colocar um sustenido no Ré. E de Ré pra Mi tá certo. Meio tom. Ótimo. Então aqui, certinho a escala de Mi maior. Vou tocar de toda forma. Então, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, certinho, Mi maior. A gente tem 4 sustenidos aqui que a gente encontrou. E de Lá maior a gente tem 3. Xisto. Ô Sam, vamos abrir outra antes, que falta menos de 1 minuto, senão vai cortar no meio do exercício do Nossa, X. passou rápido. Tá bom. Então, gente, a gente vai abrir outra. 1 minutinho a gente já manda o link no grupo.